buenos dias, diretamente da Zumbilândia, que fica na costa da Lagoa Florianópolis, para a TV Costa da Lagoa, para o Brasil. Hoje, exclusivamente para o Brasil. Né? Will. Agora mais calma. Já fiz o meu depoimento emocionado lá para as famílias Kaiber, para as famílias Keiber, para as famílias da máquina Keiber, da máquina Kaiber, do seu Kaiber, que segundo informações da minha irmã, meu pai está na UTI do Hospital de Concórdia, né? Na UTI dos Camelianos, né? E hoje a gente vai falar sobre essas UTI, sobre o modus operandi desses sanguinários da medicina ortodoxa, como eles fazem para captar os pacientes que eles vão destruir, como que eles agem e interagem com as famílias quando eles querem vender até as tripas do cidadão comum, achando que isso é viável para a família, que é viável para os filhos, e mais viável é mesmo para os protocolos hospitalários. Só que a gente, quando tá na muvuca lá, que nem essa muvuca que a minha irmã tá enfrentando agora, ela não sabe de todas essas informações que a irmã dela sabe, ela não sabe. Então, ela está lá à mercê da poluição. De que poluição? Da medicina ortodoxa. Qual medicina? Os comandantes. Comandante daquele hospital é Camiliano, em cima tem o hospício, depois tem o hospital. Então, mau manejo das doenças mentais, lucrativo, com o SUS Me Livre. Depois, mau manejo de um UTI, lucrativo, com os derivados. Aí, a venda de salas lá, que nem estava o cirurgião plástico, dizendo para mim no dia que fomos eu e minha cliente lá fazer a visitinha dela. Pois é, não estou mais operando aqui, estou operando em Erechim, porque aqui está muito cara as salas dos Camilianos para alugar aí para os médicos da medicina estética, né, das cirurgias, não está mais dando para usar os Camilianos. Isso há muitos anos atrás, estou só relatando, porque tudo isso está conectado com o que vai ser decidido agora lá na sala de UTI para o meu pai. Que é uma decisão humanizada, é uma decisão que presta atenção no que eu estou pedindo, que seja colocado na máquina Kaiber, máquina humana, máquina Kaiber, um homem forte. Não aceitamos infecção generalizada, quase em 2030. Olhe bem, nós estamos quase na agenda intensiva do 2030. Depois vem a agenda 2077 da MEG. E o que teremos para contar? Teremos para contar o despautério, o desinteresse da medicina ortodoxa em combater uma infecção generalizada? Ou teremos os resultados, que não são as penicilinas e os seus derivados posteriori? O que não foi informado durante a criação das coadjuvantes das penicilinas, que é os GIT, supostamente para controle de inúmeras doenças, todas criadas pela própria quem? Própria fábrica dessas coisas, que também era a fábrica das penicilinas e seus derivados, como um grande comércio baseado nos petróleos, né? E as medicinas verdadeiras, como a nossa querida espirulina, ficaram de lado, abandonadas, como essas coisas que eram para matar as bactérias no sangue dos inocentes, também foi proibido, né? E agora as doenças estão resistentes, então os cabras vêm, Gisele, eles vêm, minha irmã, com aquela conversa que as bactérias estão resistentes. Mas nenhuma é resistente ao soro amarelo que eu tomei hoje de manhã, que potencializa a mitocôndria, faz toda aquela limpeza depurativa no próprio sangue e ativa as mitocôndrias para funcionar a máquina humana. Nada é mais perfeito
que o gás dourado dentro do corpo humano, que não intoxica, tá? Porque senão aqui, meu Deus, né? Não teria mais ninguém aqui. E quando a gente solicita, aliás, a gente não solicita, a gente intima que seja feito o que é negado, é claro que a gente novamente arruma um monte de inimigo, igual aquele promotor que está perseguindo a família agora. É as mesmas pessoas que vão perseguir o papaizinho da ursinha aqui, lá no hospital. Só que a diferença é que vão ter que dar conta até das bactérias que circulavam lá, porque eu vou investigar até a faxineira. Eu vou investigar todo mundo que está botando a mãozinha no meu pai lá agora. Não pensem que não. Façam o seu melhor trabalho. Porque eu estou aqui, mas eu estou de olho. E nada vai acontecer como sempre tem acontecido. Enquanto vocês são capazes de negar uma espirulina para o velho, negar o magnésio, negar o que mais? Tantas coisas do kit que envolve o kit básico, mais de R$2.000 por pessoa, mas que na amplitude dos negócios que vocês já estragaram o cabra, que é o caso do Renato, envolve mais de 6.000 mensais. Mas o que vocês gastam com um paciente SUS é muito mais. Eu tenho a conta da educação. Um aluno de 8.000 na escola particular, ele vira quantos mil ele vira? Lá na pública, 10 vezes mais. Isso que acontece com um aluno. A mesma conta se replica na saúde. Ou, inclusive, dobra-se a conta por causa da farmacêutica, dessa máfia toda que coordena a medicina. Aí a medicina faz o congresso aqui no Centro de Eventos de Florianópolis. É outra gangue. Eles fazem as tretas, as mutretas para faturar paralelamente ao sistema. Não é conjugado. É uma divisão total, é uma bagunça de tal maneira que o cidadão tem que ir para as plataformas estudar, se ele quiser entender. Não dá conta, porque eu sou de 83, mas o meu pai... Você acha que o meu pai vai conseguir ter todo esse discernimento para saber o que é espirulina, o que é N-acetilcisteína, o que é soro amarelo? Ai, bota o soro amarelo em mim, eu quero soro amarelo, eu concordo com o soro amarelo. Neste momento, ele está dependendo das filhas. E a filha que está lá cuidando ele não é a Meg. Então, a filha vai depender do banco de dados que ela tem. E ela vai fazer segundo o banco de dados. E a interação da medicina ortodoxa, que é psíquica, que vão entrar na mente dela para fazer o que eles querem. Agora, se ele souber que eu estou aqui na contrapartida com esse conhecimento vasto da informação, eles vão pensar 2 vezes. Ah, eles vão, porque eu vou para cima. Eles podem ter certeza que eu vou para cima. Exatamente como eu fui naquele momento que eles queriam deixar o Renato bater a caçuleta lá naquele hospital mesmo. Dificultaram o transporte, dificultaram ambulância, dificultaram tudo. Não tinha nada para aquela emergência e mesmo assim tinha que ser feita uma transferência de emergência para cá, porque lá não tinha os recursos. Não tinha porque a política não queria que tivesse, porque esse mesmo recurso que eu estou falando, ele pode estar em todos os lugares, porque ele está dentro da minha casa. Vocês estão entendendo? É fácil de desmanchar essa máfia. E por isso que eles perseguem a minha família. Por isso que o promotor da promotoria está perseguindo as crianças, está perseguindo a família, está impondo campanhas de medo sobre o modo que a família vive, porque o sistema totalitário que eles inventaram, eles ficaram proibindo, gente, essas coisas. Sabe o que é dente de leão? Pois é medicina brasileira, limpinho, o melhor que existe, as melhores produções dessas raízes, folhas, flores e sementes é as do Brasil. E isso
em processos de liofilização ou desidratação e colocar na cápsulazinha. Até vou abrir aqui uma cápsulazinha para nós falar, mas o Renato estava tomando isso, a gente tomava diretamente da natureza. Aqui a gente não encontra em abundância como a gente encontrava lá nos campos, só que aqueles campos também eram campos que colocavam aquelas coisas, né? Aquelas... ó, aqui estamos. É o próprio pozinho da própria planta, da própria secagem, moedura da planta, fabricado inclusive aqui no Brasil. Então a gente está muito avançado com relação a todas essas coisas. Só que elas têm que ser dadas antes das coisas da farmacêutica. Agora que já me estragaram com todas essas doses da farmácia, estragaram o meu pai, não vai consertar com o dente de leão. Vocês estão me entendendo? Vai precisar de espirulina, vai precisar N-acetilcisteína, vai precisar um monte de coisa, muitas coisas, que não tem muito a ver com o que estava sendo dado nos instantes da emergência do Renato. Por isso que teve inadimplência médica, sempre vai ter enquanto não decidir corrigir, enquanto os estudados e magistrados não decidir corrigir. É por isso que eu tô xingando o magistrado, tô xingando promotoria. Não é xingando, eu tô trazendo a dura realidade para vocês ter que engolir, porque vocês são acostumados a pegar as canetas putrefatas de vocês e fazer aquelas besteiras que vocês acordam naquelas reuniãozinhas sem graça, e achar que todo mundo tem que simplesmente concordar. Que vendo a escola da maconha aqui, eu tenho que concordar. E eu não quero concordar, eu não quero concordar com bosta nenhuma. Isso que é a verdade. Se eu mostrar isso aqui para minha mãe, tomar em jejum aqui no meu jejum ácido aspartico, ela vai ficar achando loucura. Mas não é. Eu estudei estética e sei o que as coisas boas podem fazer na pele e eu sei o que as coisas boas podem fazer por dentro. Essa foi minha diferença no procedimento com o Renato. E hoje eu já chorei, eu chorei diante dos meus filhos. A minha oração foram lágrimas diante dos meus filhos por causa do abuelo estar lá internado. E a sensação de impotência. Porque mesmo que eu fosse uma médica formada, ligasse lá naqueles camelianos e dissesse a minha procedência, os meus pedidos, eles podem ser exatamente negados. Por quem? Pelas diretrizes e porquerizes daquele hospital. Assim como é feito em todos os estabelecimentos de saúde, como é feito no Cepom da vida, que nega oxigênio hiperbárico para o Renato, e se liga lá e diz, eu quero ir aí fazer um soro na veia do mesmo soro que eu tomo aqui em casa, dá para nós agilizar aí, para dar uma injetadinha, eu estou me sentindo mais fraquinho hoje, quero... Não tem. Isso não é choque cultural, isso é máfia da descultura, que eles impregnaram na cabecinha das pessoas aquela coisa deles que não é verossímil, não é verdade. A verdade é diferente, a saúde é diferente. E doa quem doer. Quem provou isso foram os esportes. Foi a medicina esportiva. Não é no Brasil, é no mundo inteiro, porque lá onde eu estudo online, de graça, todos os professores, os nutrólogos, nutricionistas dessa Universidade de Escócia, eles falam a mesma coisa que eu estou demonstrando aqui. E demonstro isso para Grécia, para todos os países do mundo, através dos seus alunos, milhares de alunos, falando a mesma coisa. Então, houve uma sintonia, houve uma restauração dessa grade de energia verdadeira. E esses que estão fora, não adianta, vocês não vão. Hoje, se vocês fizerem isso aí pro meu pai, se vocês não acabar imediatamente com a infecção generalizada dele, vocês estão falando com a filha dele aqui, através desse vídeo, que ela sabe até os cogumelos que são produzidos em outros países para curar a doença. É tudo, eu sei tudo o que está sendo feito. E tudo que a medicina está fazendo para querer contar mentira para as pessoas e engambelar grandes valores, que não há necessidade de cair nisso.
Mas como estragaram a população o suficiente, eles vão faturar engambelando as pessoas. Com tratamentos mirabolantes, com coisas que não tem nada a ver, que não tem a ver com a mudança do estilo de vida. Infecção generalizada é uma coisa simples de se resolver. E ali no meu pai tem cirrose, tem outras coisas que também são simples de resolver. Todas com a mesmo soro, com o mesmo procedimento. Que no caso dele deve ser feito em hospital, deve ser feito contundente, contínuo, por um período até que tudo esteja alinhado, e depois ele pode fazer domiciliar. E lá a estrutura de Alto Bela Vista tem como monitorar isso, como ir lá fazer a checagem e organizar e oferecer para ele estabilizado e bebível. Eu mesma produzo aqui em casa, mas ele talvez não tenha condição de produzir, mas a enfermeira que está lá no postinho tem, de produzir e levar para essas pessoas mais de idade. E por que não é feito? Por falta de interesse público de restabelecer as pessoas. Porque isso vai influenciar nos ossos, no cérebro, vai influenciar na visão, vai influenciar no sistema cognitivo, na inteligência, vai influenciar na pele, vai influenciar na parte respiratória em geral. Se pode ser usado para purificar mananciais, imagina se não pode ser usado para purificar o corpo humano, o sangue. Mas, diante de todas as coisas que a gente tem visto e as publicidades ao revés, e todas as coisas usadas ao revés, para que as pessoas não tenham acesso, principalmente as pessoas humildes como meu pai, não tenham acesso a isso. Porque se vier da enfermeira, do hospital, ele vai fazer. Agora, vindo da filha é mais difícil. É assim. O Renato fez tudo obrigado. Eu entrei no hospital com isso, sim. E dei para ele escondido. Dei, sim. E muitas pessoas sabiam, inclusive as enfermeiras sabiam. Por isso essas perseguições. Eles sabem que eu dei. Elas comentavam para ver se eu falava. Se eu me entregava, o que eu fazia? E eu não falei nada. Claro que eu não falei nada. Depois elas viram eu na internet contra as picadas e falando disso. Eu disse que ela tinha. Claro. Como que a gente faz para fugir de uma doença escravizante como essa? Depois de ter sido sequestrado 6 meses dentro de um hospital. E a próxima etapa era ser sequestrado para 1 ano e meio. E qual será a próxima etapa? Segundo a própria chefe de equipe, Joanita, na época, é mais câncer. É câncer no traseiro, na dianteira, traseira, dianteira e cabeceira, no topo. 3. E mais a cuidadora, 5. Porque é um estresse que ninguém aguenta. Exatamente. E aonde estamos nesse momento? Já neutralizamos 5 câncer da cuidadora? Isso as canalha, petralha não falam. Nenhuma das que me agrediu em rua pública, invadiu minha casa, fala sobre essas coisas. Sobre a consequência de uma luta tão acirrada, de um debate tão anti-ciência. É anti-ciência, porque eu tenho que ir contra tudo que é oferecido. Vocês acham que é fácil? Vocês acham que é fácil as minhas lágrimas diante dos meus filhos hoje? E ainda está sendo tratada por um promotor canalha, como se isso que eu estou fazendo que é o errado, que o certo, o que ele está fazendo? Querer fazer um sequestro legalizado dos meus filhos e fazer colar isso em Santa Catarina. Porque nós somos muito diferentes. Então aceita que dói menos. Não são vocês os da coletividade, do socialismo, do comunismo, que tem que aceitar todo mundo. Então aceita os diferentes. Aceita que o diferente está ganhando. Aceita quem fez a diferença. Nós fizemos a diferença na saúde do Renato e estamos fazendo a diferença na saúde pública, porque aquela caixa com mais de 100 mil de ampuletas de vacina, de
Arsênico não seria necessário se tivesse usado a própria farmácia do HU e feito ali mesmo as doses daquele arsênio, que também podem ser feitas por farmacêuticos. Mas o arsênio não é o principal na leucemia. Na leucemia, o principal é esse que eu estou falando. É esse que eu estou falando. E as outras coisas que são dadas lá na terapia que a gente queria estar nela, na cidade lá que eu queria estar, lá com Patrick Vickers, e fomos por causa de uma pandemia. Fecharam lá mandaram até os pacientes dele embora, proibiram todo mundo lá na clínica do Patrick Vickers de ser tratados de doenças. Era o fim para aquelas pessoas e mesmo assim usaram a pandemia contra os pacientes do Vickers que vinham de todos os lugares do mundo. Será que é suficiente o promotor público de Floripa para mim ter motivação para lidar com os problemas que estamos lidando? Pessoas que não tinham outra alternativa, outra chance a não ser aquela. Foi-lhes tirada a única chance por causa dessa porcaria que tentaram instaurar, essa mentira, dessa coletividade tóxica, e que estão à beira do abismo de criar isso de novo. E aí vem cidade de 15 minutos, e aí vem não sei mais o quê, e as pessoas não vão ter bagagem suficiente para entender e vão aceitando, porque todos os testes já foram introduzidos. E daí as pessoas vão aceitando devagarinho, vão entrando na onda da Agenda 2030, que como é que é? Eu estou combatendo lá até 2030 e depois intensivamente, solenemente, até 2077. Quem vai aceitar essa agenda? Eu vou aceitar uma infecção generalizada em apenas época de Agenda 2030? Jamais! Jamais vou aceitar uma infecção generalizada no meu pai, com todas as possibilidades de debandar essa infecção em 3 dias. Suficiente? Um abraço a todos. Fique em paz, meu pai. Você é um homem forte e poderoso.